Amém, irmãos? Amém. Só um pouquinho mais no azul, um pouquinho mais. Não, aumentar um pouquinho. Glória a Deus. Aí. Amém, irmãos? Amém. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 12, 41. Amém? Amém. Diz assim: estando Jesus assentado de fronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobrejava, mas essa, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas necessidades e as minhas fraquezas, mas eu conheço, ó Deus, a Tua grandeza e o Teu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Glória a Deus. Deixa eu trocar esse microfone. Glória a Deus. Eles têm vontade própria. Amados, a Bíblia Sagrada nos mostra sobre a oferta da viúva pobre. Havia no templo, irmãos, arca para ser depositada as ofertas e também para pagamento de impostos, porque de 20 anos para cima todos os homens tinham que pagar imposto, o imposto do templo. E agora Jesus está observando, Jesus está vendo a maneira que as pessoas estão ofertando. E quando ele se depara com uma viúva que coloca ali 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, ele chama os seus discípulos e diz: olha, essa aí ofertou mais do que todos os outros. E aqui nós vamos ver algumas lições. A primeira lição que eu quero tirar aqui nessa noite é que a Bíblia diz que os ricos depositavam muito. Os ricos ofertavam, mas os pobres também ofertavam. A primeira lição é que tanto ricos como pobres tinham direito de ofertar. Não é só os ricos que tinham direito ou o privilégio de poder ofertar. Não, tanto ricos como pobres podiam ofertar. E cada um ofertava aquilo que queria, aquilo que podia, aquilo que sentia.
Muitas vezes, amados, muitas vezes, a gente tem esse pensamento na cabeça: ah, eu tenho um pouco demais, né? Ou sou pobre demais e não vou ofertar, né? Até quem gosta de ficar dizendo que é pobre já está se amaldiçoando. Pobre é estado de miserável, gente que não tem condições de se sustentar, de se manter. Mas tem gente que gosta de dizer: eu sou pobre, e às vezes se baseia na sua pobreza, vamos dizer assim, na sua necessidade, para não ofertar. Ah, eu tenho um pouco demais. Ah, tem gente que tem mais condições que eu dê, eu não vou dar. Não, irmãos, tanto o rico quanto o pobre tem o direito de ofertar e também o dever de ofertar. Cada um vai ofertar aquilo que tem, aquilo que pode. Então, amados, a primeira lição é que não é só dos ricos. A Bíblia diz, e Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 1 e 2, ele diz assim, ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte conforme a sua prosperidade. Ou seja, conforme Deus tem te abençoado, você vai ofertar. Paulo está dizendo: quem pode faz mais, quem não pode faz menos, mas cada um conforme a sua prosperidade. Porque às vezes você acha que tem pouco demais, e às vezes pode até pensar que o pouco que você tem é insignificante e nem vale a pena. Você está deixando de plantar, e quem não planta não colhe. Quem não planta não colhe, e você às vezes está impedindo a colheita da sua vida. Então observe bem, Jesus poderia talvez impedir aquela mulher: não precisa, você é pobre demais, é só o que você tem. Jesus impede ela? Não. Deixa que ela faça a sua parte. Deixa que ela oferte. Porque aquele que oferta vai colher aquilo que plantou. Por isso que Jesus não impede ela, não censura ela, mas deixa ela fazer aquilo que ela sentiu de fazer. Então, a primeira lição é que tanto ricos como pobres têm o direito e o dever de ofertar. A segunda lição, amados, é que o valor da oferta não é determinada pela quantidade. Presta atenção. O valor da oferta, o valor de uma oferta, não é determinado pela quantidade que você está ofertando, mas pelo espírito voluntário de quem ofertou. Porque tem gente, irmãos, que às vezes oferta até uma oferta grande para aparecer, para achar que pode ser visto de uma forma diferente, para se exaltar. E Deus conhece os corações. Tem gente até, irmãos, aqui não tem, se tivesse, não ia crescer também comigo, né? Mas eu já vi isso em igrejas, de gente porque oferta muito, e o dízimo é alto demais, ele quer mandar na igreja. Aqui até uma vez alguém quis impor um pouquinho, porque eu dei oportunidade para alguém louvar, uma jovem louvar, a pessoa veio me cobrar que a filha dele também queria louvar. Eu disse: pai, não faz parte do jovem, canta nos jovens. Entendeu? A pessoa achando que poderia se impor. Então não funciona assim, irmão. Mas eu já vi igrejas que quem oferta muito, quem dizima muito alto, quer mandar na igreja porque acha que, porque ele é o maior. Mas a igreja não é sustentada pelo maior. A igreja é sustentada por Deus e pelos fiéis. E às vezes realmente tem alguém que dá um dízimo maior. Mas irmãos,
Mas a gente não pode esquecer da meia dúzia que deu o menor, que também alcançou o valor do maior. Ou seja, sem a meia dúzia, aquele que dá o juízo maior também não faz grande diferença. Então a oferta não é determinada, o valor da oferta, pela quantidade. Por isso que Jesus disse, ó, eles estavam dando muito, mas Jesus olhou e disse, essa deu mais do que eles. Meio centavo. Tinha rico lá depositando muito na arca do tesouro. Veio uma mulher que dava 2 moedinhas que valia meio centavo. Jesus olhou e disse, essa deu mais do que todos eles. Por quê, irmãos? E aqui eu volto a dizer, aleluias, não é porque era pouco que ela não podia ofertar. Porque pouco ou muito, se você planta, você vai colher. Embora que a Bíblia diz que é conforme a quantidade que nós plantamos, mas mesmo assim, se eu planto pouco, vou colher pouco. O pouco que eu colher é muito mais do que aquilo que eu plantei. Se você planta 2 grãozinhos de milho, vai nascer pelo menos um pé de milho com umas 4 ou 5 espigas de milho. É pouco, mas é muito mais do que 2 grãozinhos na minha mão. Então, amados, nós temos que aprender isso, que o que importa é quando você faz uma oferta de amor, de coração. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, aquele que contribua segundo propôs o seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, se você dá sem alegria, Deus não recebe. Eu vou dar porque estão pedindo. Eu vou dar, mas não queria dar. Deus não recebe. Deus quer que você faça isso com alegria. Olha como ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluias. E Jesus certamente viu isso também naquela mulher, que embora fosse pouco, ela estava fazendo aquilo com alegria, estava fazendo aquilo com amor, estava fazendo aquilo porque ela queria fazer. Uma vez o pastor Marco Feliciano contou algo num evento em Umuarama, Paraná. Eu estava lá e ele contou que ele estava pregando na África, foi fazer uma cruzada na África. Foi a primeira vez que ele foi na África. Ele até vendeu um carro que ele tinha para ele poder ir. Na época ele não era rico nem ele é hoje. E daí, irmãos, ele foi para a África, fez uma cruzada lá de vários dias, e quando chegou a hora de vir embora, o pastor disse para o pastor Marco Feliciano, o pastor da igreja local, disse para o pastor Marco Feliciano, nós vamos levantar uma oferta para te abençoar. O pastor Marco Feliciano disse, capaz, se eu levar alguma coisa daqui, vão me matar lá no Brasil, porque eu vim aqui para dar. Daí o pastor olhou para ele e disse, não impeça o povo de ser abençoado com o pouco que eles têm. E ele se calou. E daí eu vou resumir aqui a arrecadação. Em dinheiro, na época, levantou muito dinheiro, mas o dinheiro não tem valor. Na época dava 16 reais aqui no Brasil. Ele pegou a oferta, recebeu, agradeceu e ofertou de novo na igreja. Deixou no caixa da igreja. E disse que ia levantar uns 8 sacos de pão embolorado. Porque eles têm mania de pegar um pão, um pedaço de pão, eles botam no bolso. E de vez em quando eles pegam um pedacinho daquele pão, botam na boca e tomam um copo de água. Ou tomam um pouco de água para encher a barriga. E eles ficam poupando. E deu aquele monte de saco de pão que também ele pegou e deixou lá para ser social na igreja. Mas o que marcou é que chegou um menino para ele, com 2 gomos de bergamota ou mexerica, conforme o lugar do nome, né?
2 gomos de mexerica ou bergamota, não sei como que você conhece, e disse para ele: pastor, eu ia comer, o culto era de manhã, eu ia comer um meio-dia e uma noite na minha janta, mas eu senti de dar de oferta tudo que eu tenho. Ele disse que o coração dele partiu naquela hora, se ele pudesse trazer aquela criança para o Brasil com ele. E ele disse, pensou em dizer para a criança: não, pelo amor de Deus, fica com esses gomos aí. Daí disse que Deus falou no coração dele: Marcos, não impeça essa criança de não almoçar um gomo de bergamota. Não entendi, pastor. É que se ela guarda para comer aquilo que ela ia comer, mas se ela ofertar, Deus falou no coração do pastor Marcos que ia preparar algo melhor para ela. Então, e aquela criança ofertou 2 gomos de bergamota, irmãos. Está entendendo, irmãos? Então nós temos que entender que aquilo que nós temos que ofertar, nós temos que fazer a nossa parte, independente do valor. Aleluias, Deus recebe se a gente está fazendo de coração. Se você oferta 1.000, ou se você oferta R$1 ou 1 centavo, mas se é o que você tem, se é o que você é tudo que você pode, Deus vai receber 1 centavo como se fosse 1 milhão. Mas às vezes, irmãos, porque nós não damos aquilo que nós temos, um pouquinho que nós temos, nós nunca crescemos. Nós nunca crescemos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A primeira lição é que tanto ricos como pobres têm o direito e o dever de ofertar. Segunda lição: o valor de uma oferta não é determinado pela quantidade, mas pelo espírito de quem está ofertando. Terceira, ela não deu do que estava sobrando, mas era o seu tudo que ela possuía. A Bíblia ainda diz que era tudo que ela possuía e todo o seu sustento. Era tudo que ela possuía e todo o seu sustento. Mas seu tudo, como que eu vou dar o meu tudo? Às vezes é melhor o nosso tudo na mão de Deus do que na nossa. Porque na nossa não vai fazer diferença nenhuma. Mas na mão de Deus, amados, vai voltar em bênçãos para as nossas vidas. Eu sempre aprendi, Deus que eu me converti, quando você tem um compromisso ou tem algo para fazer, e às vezes você não tem condições, às vezes você não pode, então você tem que ofertar para que o milagre aconteça, para que haja uma multiplicação, para que haja um milagre, para que Deus possa te abençoar. Eu quero que você entenda que aquilo que eu estou dizendo para você eu vivo. Eu vivo. Uma vez veio um homem aqui, era de Belém do Pará. Ele passou aqui, era na pandemia. No começo da pandemia, se não me engano, né, amor? Ele saiu procurando uma igreja. Ele veio fazer um tratamento aqui em São Paulo. Veio com um avião da FAB, lá de Belém do Pará. Trouxeram ele, fez o tratamento, ficou aqui, ficou na casa de alguns irmãos por aí. E ele precisava voltar agora. Voltar. E ele não tinha o dinheiro para voltar. E ele saiu procurando uma igreja que estava tudo fechada na época, mas a nossa estava aberta. E ele entrou aqui com a nossa igreja aberta. E ele entrou e nós demos uma oportunidade para ele dar uma saudação. Ele deu uma saudação, a gente sentiu que ele era um homem de Deus, mas ele já estava de partida, senão até chamaria ele para pregar outro dia. Estava com carta, tudo bonitinho da igreja dele, da Assembleia de Deus. E quando ele deu a saudação, eu já senti: esse homem está precisando de ajuda. Eu já senti na hora: está precisando de ajuda. E eu peguei, já fiquei com meu coração já aberto. No final do culto, ele me procurou.
Ele tinha um aparelho novinho. Parece um DVD, parece um notebook, mas é um aparelho que só roda DVD. Mas novinho. Ele disse: pastor, eu consegui uma passagem até não sei aonde, acho que até Minas, uma coisa assim. E eu preciso de Minas adiante para me chegar até em casa. E ele queria me vender o aparelho por R$100. E era até legal o aparelho, sabe? Novinho. E eu peguei e disse: olha, meu amado, você veio na semana do aluguel. Eu estou na semana do aluguel. Nunca foi fácil, né, irmãos? E eu disse: olha, eu estou catando, juntando o dinheiro que tem, mas eu vou te ajudar. Eu vou te dar o valor que você está pedindo. Ele me deu o aparelho e disse: não, o aparelho é seu. Eu vou te dar o dinheiro. Vou desinteirar aqui, vou te dar o dinheiro. E Deus prova. E ele ficou todo feliz, eu dei o dinheiro para ele, foi embora. E naquela semana, amados, Deus abriu as portas e deu para fazer tudo que tinha que fazer e ainda sobrou. Está entendendo? Então, amados, nós temos que aprender que não é porque é tudo que nós temos ou porque é pouco que nós não devemos fazer a nossa parte. Olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Isso aqui é muito forte. 1 Reis 17, versículo 9. Eu vou narrar a história aqui. 1 Reis 17, 9 ao 16. Quando Elias chegou à cidade de Sarepta de Sidom, a viúva estava cortando os cavacos. Ele pede água, ela dá água para ele. Havia uma seca, havia uma fome. E ele diz para ela o seguinte: vai e faz um bolo para mim. E quando ele diz isso, ela diz: vive o Senhor, que a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. Eu ia fazer agora um bolo. Ela estava cortando cavaco para fazer um bolo para ela e para o filho dela. Era a última refeição. Pode ler o texto. É a última refeição. Ela usa a expressão assim ainda, dizendo assim: ó, eu ia fazer um para mim e para o meu filho, para a gente comer e depois morrer. O bolo estava envenenado? Não, é porque era a última refeição. Vamos comer a última refeição e vamos esperar a morte chegar. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus disse para Elias: vai a Sarepta de Sidom, porque eu tenho ordenado uma viúva para que te sustente. Deus mandou ele lá porque tinha mandado uma viúva, só que tem um detalhe: Deus mandou ele ir para Sarepta de Sidom, mas esqueceu de avisar a viúva. E sabe o que ele disse para ela? Vai e primeiro faz para mim. Se você tem a última farinha para fazer um bolo para você e para o teu filho, você vai fazer o bolo para um estranho primeiro e deixar o seu filho sem? Pois é exatamente isso que ela fez. Ele disse: vai e faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não faltará e nem a farinha na panela. Se ela pensa: está doido, vou fazer para o meu filho, vou fazer para mim, ela ia comer, ia passar fome até morrer. Deus mandando o profeta lá, Deus estava dando uma oportunidade para aquela mulher para não morrer, mas para viver. E ela foi e fez conforme o profeta mandou. E o que aconteceu? Nós sabemos. Eles comeram por muitos dias. A Bíblia não diz quantos, mas a Bíblia diz que é muitos. E a Bíblia diz que o azeite na botija não acabou, a farinha na panela não acabou, até que houve chuva sobre a terra novamente.
Ou seja, até que acabasse aquela crise, Deus não deixou acabar. Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente está retendo e está sofrendo. Porque a gente acha que tem que segurar, porque se não vai faltar. Essa viúva pega tudo que ela tem e dá. Tudo que ela tem e dá. Se fosse algo errado, se fosse algo ruim, se fosse algo que ela não deveria fazer, Jesus impediria, mas Jesus deixou. E ele usou ela como exemplo. Nós temos que entender que a oferta realmente é algo que nos custa. Oferta, irmãos, não é o que está sobejando. Oferta é deixar de tomar uma Coca-Cola para ofertar. Você tem o dinheiro para comer um lanche depois do culto. E daí você diz, eu não vou comer um lanche, mas vou dar de oferta no culto. Oferta é algo que custa para você. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 20 a 25, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 20 a 25, vai falar quando Davi vai até os campos de Araúna para sacrificar a Deus. Quando ele chega lá, amados, para sacrificar a Deus, para que a praga que estava acontecendo se acabasse, ele disse, olha, eu vim aqui para levantar um altar a Deus, para sacrificar a Deus. Araúna, quando ouviu essa palavra, ele disse, meu rei, pode escolher qualquer parte aí da terra que o Senhor quiser, pode pegar os meus animais e sacrificar ao Senhor nosso Deus, e não precisa me pagar nada. Eu te dou, meu rei. Sabe o que Davi diz para ele? Longe de mim oferecer algo para Deus que não me custe nada. Eu pagarei pela terra, eu pagarei pelos animais, porque eu não vou oferecer algo para o meu Deus que não me custou nada, de graça. Se fosse nos dias de hoje, os crentes iriam dizer, glória a Deus, não vai lhe custar nada. Mas o que não te custa nada, também não vai voltar para você nada. O que não te custar nada, não vai ter nada de volta. Mas o que às vezes nos custa tudo, amados, vai voltar o tudo de Deus para a nossa vida depois. Às vezes a gente, amados, olha para a crise e tem medo dela. Olha para a crise, para a situação e retém aquilo que é de Deus. Mas se você retém o que é de Deus, o céu também vai reter aquilo que é para você. Se você fechar a mão para o reino, Deus vai fechar a mão para você. Se você fechar o teu armário de mantimento para o reino, para sustentar, para alimentar as pessoas, o céu vai se fechar para você também. Eu vivo pela fé. Amado, tenho 29 anos que eu sirvo a Deus. Eu vivo pela fé, pelo menos, irmãos, uns 25 para 26 anos. Nunca Deus me desamparou. Mas eu nunca deixei de fazer a minha parte. Nunca deixei. Quando eu cheguei aqui, eu dependia de uma cestinha que vinha numa caixinha. Era 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, nem me lembro se tinha farinha, minha sal e um óleo. E daí Deus às vezes usava alguém, abençoava a gente. E muitas vezes veio gente bater aqui
eu ia lá em casa e pegava do que nós tínhamos, do pouco que nós tínhamos, e ainda ajudava as pessoas. Muitas vezes eu fiz isso. Hoje, pela misericórdia e graça de Deus, irmãos, eu posso ir no mercado e comprar minha comida. Graças a Deus. Mas muitas vezes eu vivi também de quilo de igreja. Hoje eu não vivo mais. Mas muitas vezes eu precisei. Mas eu sempre tive o coração de dar, de ofertar. Foi investido dentro dessa igreja, nem parece, né, irmãos? Que é muito dinheiro, né? Mas mais de 60 mil. É verdade, Jesus. Se a gente está conversando com a pastora, eu disse para ela, amor, você pode pensar que só do lustre para baixo são 6 mil? Se olhar para o lado, tem mais de 2.500. Só essa parede aqui, tirando Jesus, foi mais de 4 mil nessa parede. Foi 2 mil no porcelanato, 2 mil no gesso. Foi mais de 2 mil no porcelanato com a mão de obra. E foi 2 mil no gesso. Esse letreiro custou 2 mil reais. Esse Jesus custou 600 reais. Essas caixas custou na época, se não me engano, 1.400 reais. A nossa mesa de som custou 1.000 reais na época. De microfone foi 2.000 e poucos reais. A TV foi 2.800 reais. E a pessoa, quando deu, ainda deu com garantia estendida de 2 anos ainda. As longarinas foram mais de 6 mil reais. Os bancos foi 1.600, não, 1.800. Quanto? 1.800 reais. E vai indo. Oi? Eu contei com o lustre hoje, eu estava vendo esse dia aqui no Mercado Livre. Eu paguei 2.500 reais fora as lâmpadas. As lâmpadas não vêm junto. E só as lâmpadas é mais de 300 reais. Eu estava vendo agora esse dia no Mercado Livre, ele está por 3 mil mesmo lustre fora as lâmpadas. Tudo isso foi oferta. E tudo que foi comprado aqui, eu e os meus filhos e a minha esposa ofertam também. Tudo nós ofertamos. Tudo que eu ia fazer, eu era o primeiro a dizer, eu estou dando X, eu vou dar 300. O teclado eu paguei sozinho. 5 parcelas de 500. E a minha esposa sempre vinha atrás, a Vitória, o Felipe. Felipe, o primeiro mês de salário dele, ele ofertou todinho o salário. Todinho, 100%. Ele ofertou. Não ofertou 100% porque eu ensinei ele. Você também não pode ofertar o que não é seu. Como assim, pastor? Se ele pegou o salário, ele tem que tirar o dízimo do salário. Sobrou os 90, é os 90 que ele vai ofertar. Porque ele não pode ofertar 100%, porque 10% não é dele. 10% já é de Deus. E se você faz dessa forma, você está ofertando roubado, aquilo que não te pertence. Então, amados, nós temos que aprender que é ofertando que nós somos abençoados. O dízimo, já falei, não vou ensinar de novo. O dízimo é a cerca. É o que protege o que você tem. O dízimo é cerca. Sem cerca fica aberto. Daí o que você planta, alguém vai lá e colhe. A oferta é a sua semente. É aquilo que vai fazer que o que está aqui dentro se expanda, aumente, cresça. Senão vai ficar só dentro desse quadrado aqui.
Se eu só dizimo e não oferto, vai ficar só isso aqui, ó. Protegido, protegido. Agora, quando eu oferto, a Bíblia diz, 2 Coríntios 9:10, que Deus aumenta a nossa sementeira, aumenta o espaço de plantar. A cerca vai se expandir um pouquinho mais. Por quê? Porque vai ter uma colheita além do que já tem aqui. Então, aprenda isso em nome de Jesus. E não dê desculpas. Porque as suas desculpas, às vezes, é o seu impedimento de ser abençoado. Verdade, Jesus. Tem gente que, amados, oferta e dizima aqui na igreja, que eu sei da vida de todo mundo. Que eu já comentei várias vezes com a pastora. Esse dízimo aqui é sangue. A pessoa ganha pouco e ainda se sacrifica. Não que quem ganha um pouco mais não se sacrifique também. Mas sempre quem tem menos vai sentir mais. Mas quanto mais você sentir, mais Deus vai te abençoar. E a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, verso 8: roubará o homem Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. A Bíblia nos ensina sobre o dízimo e sobre ofertar. A palavra alçada vem do hebraico peruma, que significa expressão, peso e sacrifício. É uma oferta que quando você dá, você sente. Vai ter que deixar de comprar o sapatinho novo. Vai ter que deixar de comprar o vestidinho novo para poder ofertar aquela oferta. É isso que é uma oferta alçada. É uma oferta de expressão, peso e sacrifício. Alçada vem, amado, de alça, alça de balde, significa é algo que você vai ter que carregar. Está entendendo? Diga amém. Amém. Então, amados, que a gente possa aprender com essa viúva nessa noite. Deus não está pedindo todo o teu sustento. Graças a Deus, aqui na igreja ninguém é miserável a ponto de não ter nada para dar. Aqui na igreja ninguém é miserável a ponto de não ter nada para ofertar. Aqui na igreja ninguém é miserável a ponto de não ter 1 quilo para doar. Verdade. Aqui na igreja não. Quando eu cheguei aqui, a fama da igreja era pobre. Dizia para mim, a igreja é pobre, o povo é pobre. Você já sabe a história. Eu entrei aqui dizendo, essa igreja é rica, essa igreja é próspera, essa igreja pode tudo, essa igreja, Jeová Jireh está nela. E Deus tem nos abençoado. Temos passado um momento difícil, temos, mas mesmo assim, Deus tem nos honrado. Mesmo assim, Deus tem nos honrado. Deus tem usado gente que nem congrega aqui com a gente de corpo presente, mas é dizimista fiel. Dizimista fiel. Eu tenho alguém que chega a ficar meses sem aparecer aqui, mas toda sexta-feira ele manda o pix do dízimo das vendas da semana dele. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Vamos ser fiel. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar.